Neste exercício vou explicar como é que se faz uma análise estatística através do cruzamento de informação entre múltiplos rasters. Neste caso, o que pretendemos é, a partir de uma imagem em que temos uma classificação do uso do solo numa determinada área, neste caso com um pixel que tem 10 metros, pretendemos cruzar esta informação, que aqui aparece no ecrã, com a informação de um modelo digital de elevações, ok? Mas o exercício pode ser feito com cruzamento com múltiplos rastros com diferentes variáveis. Por exemplo, declives, exposições e outros parâmetros de interesse. O primeiro aspecto que tem que ser, ou o primeiro passo que devemos realizar para que o procedimento seja feito é fazermos uma função que basicamente nos vai criar um layer, uma camada de pontos, portanto uma camada vetorial, em que cada ponto corresponde à parte, corresponde a um pixel. Então basicamente se nós fizéssemos aqui um zoom, nós o que vamos fazer é um layer com um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui. Em todos os pixels, cada pixel vai corresponder a um ponto. Contudo, não é uma informação matricial, mas uma informação vetorial. Cada um desses pontos vai ser depois usado como referência nos cruzamentos que vamos fazer com os outros mapas ou com os vários layers raster da análise. O número de pontos que vamos obter vai depender naturalmente da resolução do vosso mapa matricial de partida, ou o vosso layer matricial de partida. Neste caso são 10 metros. Isto significa o quê? Significa que se tivermos imagens de grande dimensão, de grande resolução espacial, vamos ter fecheiros de pontos com uma dimensão extremamente grande, o que pode causar alguns problemas se os computadores tiverem pouca capacidade de processamento. Nesse sentido, já vos explicarei como é que podemos também fazer para mitigar ou reduzir o número de pontos que vamos usar para o cruzamento da informação. O primeiro passo que vamos realizar é então criar esse tal layer de pontos. E vamos usar para isso uma função que designa, é uma função do SagaGIS, que se encontra integrada dentro então do QGIS, que se chama adicionar valores de grelha aos pontos. Tá? Ela neste caso aparece-me aqui nos algoritmos utilizados recentemente, mas no caso de estarem a usar pela primeira vez a função, têm que a vir procurar dentro do Saga, e dentro do Saga há de haver, não tenho a certeza, exatamente, aqui dentro de Shapes, Grid, adicionar valores de grelha aos pontos. Clicamos duas vezes e, bom, não é esta função, peço desculpa. A função é valores de grelha para pontos. Ok? Peço desculpa com esta confusão, que se encontra também dentro de Shapes Grid, tá? Valores de grelha para pontos. Clicamos duas vezes, abre-se então a função. Aqui pomos a nossa grelha de referência. A grelha de referência vai nos servir essencialmente para que ela use o espaçamento dos pixels ou a resolução espacial como resolução de amostragem para fazermos o nosso mapa de pontos. Se tivermos um raster que tenha um pixel de 20 metros, vai-nos aparecer um ponto a cada 20 metros. Se tivermos um raster com um pixel de 50 metros, será a cada 50 metros. As dimensões do nosso layer vetorial vão estar dependentes das dimensões desse raster que vamos usar aqui para alimentar o procedimento. Então vamos escolher a tal Classification Small, que é a que temos estado a ver no ecrã, ok? E vamos manter aqui Nodes e vamos criar então um novo fecheiro, guardar no fecheiro, vamos ao exercício e vamos lhe chamar amostras.10 SHP. Eu já tinha aqui um anterior gravado, mas vou gravar por cima, amostras.10 SHP. 10 porque é o espaçamento do pixel, ou a resolução do pixel neste meu modelo. Corremos o procedimento e ele está então, para cada um dos pixels, a identificar um ponto. Ele vai criar uma tabela em que cada linha
corresponde ao ponto, ponto esse que depois nós podemos cruzar com os layers que nos interessarem. Já está a aparecer aqui por trás. Reparem que ele criou este shapes que está aqui por trás. Eu posso fazer aqui um zoom para dar uma ideia então do procedimento, o que é que ele fez. Estão a ver? Então os vários pixels. Puxar aqui para trás. Classification small. Então cada pixel, desculpem, os vários pontos, cada ponto está no centro de um pixel. Se nós quisermos que haja menos pontos, porque a quantidade de pontos é enorme, reparem o tempo que ele está a demorar a carregar e é uma área muito pequena, se quiserem que fique mais espaçado os pontos, o que poderão fazer é usar fazer um resample ao vosso raster, de maneira a ficar com um pixel de 20 metros, 50 metros, e já vai dar uma quantidade de pontos menor. Uma outra forma de o fazerem é fazerem, por exemplo, uma amostragem aleatória. Nós podemos criar aqui em valores de grelha para pontos aleatoriamente, podemos usar o mesmo fecheiro Classification Small, tá? E vamos criar aqui um outro fecheiro de pontos com distribuição aleatória. Eu vou gravar por cima de um outro que já tinha criado há pouco. E vamos corrê-lo. E o que vai acontecer é que ele vai fazer uma distribuição aleatória de pontos na área de trabalho, ok? E pode ser usada como amostragem. A vantagem que tem é que é um fecheiro muito mais leve do que o anterior, ok? Portanto, neste momento temos pontos, temos um layer com pontos e é este layer com pontos que nós vamos usar para o cruzamento com as outras informações. Todos estes fecheiros vetoriais estão associados a uma tabela de atributos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós podemos saber para cada ponto, cada um dos pontos que aqui aparecem, está associado a uma linha na tabela de atributos, à qual podemos depois dar diferentes variáveis e atribuir-lhe diferentes valores. Vamos então proceder ao cruzamento com os tais layers. E o que queremos cruzar neste momento vai ser cruzar com o DEM. Para fazermos esse cruzamento temos que ter o DEM ativo no ecrã, portanto tem que estar visível no ecrã, ou ativo deste lado, não é? E aqui a classificação small, vamos clicar-lhe também, porque vamos pedir para que em cada ponto ele extrair no ponto qual é o valor da altitude e qual é que é o valor correspondente à classificação, ok? Então esta é a nossa área, esta área aqui central. Na verdade isto está muito amplo porque o DEM é maior do que a nossa área de interesse. E vamos então proceder a este cruzamento. Este cruzamento faz com uma ferramenta que se chama Point Sampling Tool. Portanto, ferramenta de amostragem por pontos. Se não tiverem a ferramenta instalada por defeito, devem ir a módulos, gerir e instalar módulos, escolher a Point Sampling Tool. Okay? Clicam na ferramenta e na ferramenta aparece então o layer contendo os pontos, tá? Que é este nosso layer aqui. Tem que estar clicado aqui selecionado, senão não vai aparecer pontos. E depois aqui são os layers de onde nós queremos extrair informação para vir alimentar depois a nova tabela de atributos. Então vamos escolher todos eles. Queremos que ele vá buscar este mesmo point, que vai buscar o ID do ponto, que vai buscar o valor do ponto, depois que vai buscar o número da classificação e a altitude extraída da banda 1 do mapa no modelo digital de elevações. Deste lado escolhemos então o nome do novo fecheiro que vamos criar. Vou-lhe chamar teste 2, ou teste 2, pode ser, teste 2. Dou OK. E ele está então a fazer o cruzamento de todos os pontos. The new layer has been created. OK. Fechar. Está aqui teste 2. Posso puxá-lo para cima. E vamos ver na tabela de atributos. Abrir a tabela de atributos. E vamos ver então que a tabela de atributos tem de facto já o valor correspondente à altitude. Ok? Em cada pixel. Tem o valor correspondente à altitude e tem o valor correspondente à classe daqui do Classification Small associado a cada um dos pontos. Esta tabela depois pode ser usada para nós fazermos tratamento estatístico, por exemplo, para cada classe sabermos,
temos aqui as classes de cada pixel, sabemos quais as altitudes de cada classe, fazermos, por exemplo, histogramas de frequência de altitudes e podemos cruzar com diferentes parâmetros. Mais uma vez, lembro que para copiar esta tabela para um software externo de análise estatística, podem fazer um copy-paste dos valores da tabela, ou podem fechar aqui, vir a teste 2, guardar como, portanto o nosso fecheiro, vamos ao nosso fecheiro, fazemos guardar como, e em vez de aqui no formato estar shapefile, vimos aqui valores separados por vírgulas, ok? E ele já vai copiar para um novo fecheiro, um fecheiro de texto, todos os parâmetros que vêm da tabela de atributos e que depois podemos importar para um software então de análise estatística. Há outras ferramentas onde isto se pode fazer da mesma maneira. Por exemplo, há um módulo muito útil que são os XY Tools, XY Tools, que podem instalar nos módulos, mais uma vez, e tem aqui Save Attribute Table as Excel File. Portanto, ele vai diretamente converter para um formato Excel. Portanto, pode-nos salvar ou poupar alguns passos. Também aqui no MMQGIS, um outro conjunto de ferramentas úteis. Tem um Import-Export, Attributes Export to CSV File. Portanto, um procedimento para transformar num fecheiro separado por vírgulas. E pronto, com isto é fácil então fazermos o cruzamento de layers e fazermos alguns tratamentos e análises estatísticas em softwares específicos para esses procedimentos.